Olá, amigos queridos do Francisco de Paula. Desejo para mim aqui amanhã falar sobre um outro Francisco, o Francisco de Assis. Por que Francisco de Assis nesse momento? Porque ele traz para nós um comportamento alegre, ele traz para nós uma visão otimista de mundo. Ele carrega consigo dificuldades, dores, desafios, e apesar disso tudo, ele não perdeu a sua capacidade de amar, de construir, de perseguir seus ideais. Então, as adversidades não freavam Francisco de Assis e com toda certeza continua da mesma forma e até mais aprimorado, né? Então, com base num livro do César Braga Sais e de Valdo Franco, que se chama Francisco Sol de Assis, que é um livro que tem um pouco da biografia de Francisco, mas tem também referências do seu contexto, referências a obras espíritas em que Francisco de Assis, na espiritualidade, passou instruções para nós. É uma obra muito interessante, porque ele faz aquela coletânea e a gente consegue, num ponto só, ter um bom panorama, né, de quem foi, quem é Francisco de Assis. Então, para começar, eu gostaria de falar um pouco da Idade Média, que foi do século XII, mais ou menos, né? Esse período de Idade Média, que foi conhecido na humanidade como um período de sombras, um período de grande conturbações, de grande opressão, onde o grande móvel das pessoas, de nós, lá naquela época, na Idade Média, era a conquista de posses de terra, de poder, de prestígio. E isso tudo à custa de uma grande massa de pessoas que viviam de forma indigna, miserável, com fome, camponeses que trabalhavam para gerar riquezas para aqueles outros que buscavam o poder a qualquer preço, a qualquer custo. E qualquer um que desobedecesse essa lógica, essa ordem, era cruelmente torturado e morto pelos tribunais de inquisição que havia àquela época. E dentro desse contexto encarna Francisco de Assis, lá na cidade de Assis, na região da Úmbria, na Itália, numa família, filho de uma família abastada, rica, da cidade de Perúdia. E isso aconteceu, esse nascimento, por volta de 1181 a 1182. E dentro desse contexto, Francisco cresceu como um menino normal, um jovem da sua época, com expectativas de ingressar nas cruzadas, ser um cavaleiro, quando ele escutou uma voz, um chamado, e disse não. Ele já estava até indo para as cruzadas e ele escutou essa voz que disse não, Francisco, volta, sua missão é outra. E nesse momento, com toda certeza, esse compromisso desse espírito despertou, né? Aquela primeira fase da infância, onde a criança não questiona a ordem das coisas, onde os pais e o estabelecido é o correto, é o inquestionado. Isso tudo ele passou, como todos nós, essa fase, né? Da infância biológica. Mas logo, a rigidez do seu espírito, a parte moral, os compromissos assumidos, a natureza de Francisco consolidada, falou mais alto. E ele logo percebeu que o caminho dele era outro, mas não era um caminho mais fácil, muito pelo contrário. Do ponto de vista material e de encarnação, além das privações de ordem material, ele também, e com toda certeza essa foi a parte mais difícil, ele rompeu com uma lógica da Idade Média, ele rompeu com uma forma de pensamento comum à época. E por isso, César Said diz que Francisco trazia consigo um comportamento civilizado, adiante do seu tempo, como o homem de bem que é descrito no Evangelho e no Livro dos Espíritos.
Francisco, na época da Idade Média, ele foi a própria lei do progresso demonstrada, um ponto fora da curva. E apesar disso tudo, dessa dificuldade também de natureza material a qual ele se impôs, e também de natureza ideológica, de romper uma forma de pensamento de uma época, e isso é muito difícil. Imaginem os seus pais, né? Ninguém concordava com ele está maluco, ele enlouqueceu, ele deve ter sido considerado pelas pessoas, seus familiares, amigos dos familiares, enfim, um louco, né? E, no entanto, ele conseguiu ser íntegro consigo mesmo, com a sua missão, com todos os valores que ele já trazia e acreditava, com alegria, demonstrando que alegria e religiosidade podem andar de mãos dadas e passear pelo mundo. Podemos ser e devemos ser religiosos e alegres, mesmo nas dificuldades. E é esse ponto, essa característica de Francisco de Assis que eu gostaria de trazer para nós pensarmos. Como nesse momento em que vivemos, desenvolvermos essa alegria e essa religiosidade. E sermos otimistas e enxergarmos as grandes transformações que o mundo está atravessando e o que isso quer nos dizer. Com toda certeza, a grande mensagem deste momento não é que somos sofredores, estamos pagando, a vida é triste. Essa é uma visão da Idade Média. Nós sabemos que nesse período da humanidade, pelas próprias construções, né, que nós vemos pelo mundo, as catedrais construídas durante o século IX, X, XI, XII, elas são lúgubres, elas são escuras, elas sempre retratam, tem figuras do Cristo crucificado, de todo o martírio de Jesus. A Idade Média trouxe para nós um Cristo sofrendo, enquanto que Francisco de Assis traz um Cristo amigo, solidário, caloroso, participativo, que está ao nosso lado. Então, se neste momento nós nos permitirmos voltar a essa Idade Média, a qual, claro, nós vivemos, nós vamos considerar que a dor é o que mais importa, que a leitura disso tudo é de uma grande dor coletiva e que somos sofredores e que estamos pagando. Ou seja, estaremos retornando à nossa forma de sentir, à nossa forma de pensar à Idade Média. Enquanto que a proposta da inovação, da lei do progresso, da civilidade, do ser humano, é exatamente enxergarmos esse momento de uma forma diferente, trabalhando a nossa alegria, a nossa religiosidade, enxergando o Cristo amoroso, solidário, amigo, portador da mensagem libertadora e, portanto, não valorizando a dor que enxergamos e sentimos nesse momento, mas valorizando a simplicidade, que possamos abrir mão, desapegar dos excessos da nossa vida cotidiana, e não só os excessos materiais, o acúmulo de roupas, de sapatos, de alimentos, enfim, de tudo aquilo que nos cerca e que muitas vezes nós nem vamos lá acessar, vamos mexer, porque aquilo que nos sobra, com toda certeza, faz falta a alguém e precisamos nesse momento abrir mão, mas não abrir mão daquilo que já está velho, ruim, esquecido, mas também abrir mão daquilo que nos é caro, mas que não serve mais para nós. Então, aquela peça, aquela roupa, aquele livro, enfim, aquele conteúdo material que temos, que possuímos, será muito bem aceito e usado para outro, ainda que nós gostemos dessa peça. Então precisamos exercitar o desapego não daquilo que não nos serve mais, não para nós não tem valor, mas também daquilo que para nós tem valor. Porque o maior valor deverá ser o amor e a simplicidade. E no campo afetivo também devemos exercitar esse desapego em nome da simplicidade e do amor.
que é nós também gastarmos o nosso tempo, ou melhor, investirmos o nosso tempo num telefonema para alguém que está sozinho, que mora só, né? Investirmos o nosso tempo participando de alguma campanha, da forma que pudermos, da forma possível e segura para todos nós. Enfim, são muitas as maneiras e são várias as faces que nós precisamos enxergar desse movimento da Terra, né? São muitas as faces e devemos enxergar, percorrer a todas elas para, de fato, em cada uma dessas faces dessa pandemia que vivemos, dessa crise coletiva, desse momento histórico da humanidade, possamos colocar nessas faces a visão de Francisco de Assis, a visão do amor, da simplicidade, da fraternidade, do cooperativismo, da busca de um Cristo não crucificado, não valorizando a dor, mas da busca do Cristo amigo e solidário. E dentro desse ambiente, né, eu quero só destacar que Francisco de Assis também padeceu grandes desafios no campo da sua saúde. Ele contraiu malária, ele tinha questões no seu aparelho digestivo, tracoma, enfim, ele terminou cego, surdo, questões muito delicadas e difíceis e intratadas naquela época da Idade Média, mas sempre na presença da alegria. E eu queria destacar uma página de Joana de Ângeles que se chama Epístola ao Menestrel de Deus. Essa página está no livro Liberta-te do Mal, de Joana, e também foi reproduzida, tem na internet em PDF, vale a pena ler. Essa carta, Joana fala em primeira pessoa e descreve todo o cenário daquela época, as posturas de Francisco, a forma como ele lidava com a natureza, com os animais, com as pessoas, enfim, a forma como a dinâmica de Francisco, a dinâmica interna psicológica de Francisco ocorria e exalava a todos uma alegria inefável. E ela justifica todo esse movimento de amor que Francisco irradiava, porque ele enxergava em Jesus o Jesus da simplicidade, da pobreza, do amor aos infelizes e, sobretudo, aquele que renunciava às ilusões e se entregava a Deus de forma sublimada. É claro que nós estamos muito distantes dessa realidade, mas nós somos convidados hoje a começar a enxergar a vida e o mundo por essa lógica, por essa simplicidade, abrindo mão dos nossos excessos e, sobretudo, renunciando às nossas ilusões. Muitas vezes passamos restrições, dificuldades e, com toda certeza, muitos de nós passarão ou estão passando por perdas de entes queridos, mas nesse momento é preciso que nós renunciemos à ilusão de acharmos que somos tão importantes que nada disso vai nos atingir, que tudo isso vai passar, e com certeza vai, e nós passaremos da mesma forma que entramos, né? Porque já éramos certos, já fazíamos tudo direitinho, então não temos tanto a aprender. E é nesse momento que a renúncia às ilusões ganha um papel de importância e de relevância no nosso dia a dia. Não somos os mais errados do mundo, mas estamos longe de termos a visão correta do mundo e da sua dinâmica. Para todos nós, a lição é grande e temos que tornar humilde o nosso ego, essa parte consciente de nós que não enxerga o nosso inconsciente, que não entra em contato com as nossas mazelas, com as nossas dores. Esse ego nosso precisa se humildar, se revestir de humildade, se entender pequeno, se entender aprendiz, para que nós possamos, no nível psicológico, começarmos a compreender a nossa realidade interna. E isso se chama renúncia às ilusões. Porque normalmente nosso ego, essa parte consciente de nós, enxerga-nos como pessoas
atuantes, espíritas, envolvidas no amor, na caridade, isso tudo é muito bom. Mas a parte que nós ignoramos, aquela parte do sentimento de raiva, de revolta, de agressividade, de insatisfação, aquela parte em que carregamos o medo, a insegurança, normalmente nós negamos, nós deixamos lá para trás e não tomamos contato. Para que nós possamos renunciar às ilusões, nós precisamos estar em contato com essa parte de nós que nos incomoda, que nos traz ansiedade, porque sem esse caminhar por essa sombra, nós não conseguiremos humildar o nosso ego. Essa parte consciente de nós precisa conhecer e reconhecer essa parte insegura. E de qualquer forma isso vai acontecer, porque se nós continuarmos na ilusão, achando que somos muito corretos, estamos sempre certos, essa é minha casa, eu conquistei, foi com muito esforço, eu não vou desapegar, esse é o meu ambiente, eu não abro mão de coisa nenhuma, nós fatalmente terminaremos tendo que fazer isso por um caminho muito mais doloroso, porque as doenças vão aparecer, os desequilíbrios psicológicos vão aparecer, porque existe toda uma alma, um compromisso nosso ansiando por esse encontro, por esse momento em que a nossa parte divina, em que as nossas virtudes serão desenvolvidas e nós encontraremos a nós mesmos, a nossa verdadeira identidade. E provavelmente porque Francisco de Paula já tinha percorrido todo esse trânsito psicológico, todo esse desenvolvimento e amadurecimento da alma, é que ele conseguia sentir verdadeiramente a alegria de estar simplesmente vivo, de olhar a natureza, o sol, a luz, as estrelas, os seres vivos, os passarinhos. Por isso ele conseguia experimentar essa leveza e essa alegria, não importando a situação externa pela qual ele estava enfrentando ou viesse a enfrentar. Essa alegria, ela vem da alma, mas é de uma alma amorosa, simples, que entra em sintonia com Deus, porque esse processo de transformação, de alinhamento ego-self, ele precisa estar com o comprometimento religioso, a conexão com Deus. Não importa a religião, mas o que importa é a minha postura religiosa, essa conexão. Ela precisa também, essa alegria que vem da alma, precisa também do trabalho pelo próximo. Precisamos nos ocupar do problema do outro. Quando o nosso ego se ocupa do nosso problema somente, ele tende a hiperdimensionar essa parte de nós, tende a achar que nós somos vítimas, sofredores, que estamos pagando alguma coisa. E, na verdade, a dinâmica da vida é sempre uma simbiose. Isso acontece com os seres vivos, que também nascem, crescem e morrem do ponto de vista material, e eles se dão suporte, né, entre si, vivem, né? A gente até fala, uma grande árvore tem sempre lá as orquídeas, que a gente chama de parasita, a gente não deveria chamar, eu acho, né, de parasita, e sim é um hóspede. A orquídea que se agarra na árvore é um hóspede maravilhoso que enfeita aquela árvore. E a árvore, em troca, dá a ela a possibilidade de crescimento, a sua seiva. É um compartilhamento, né? Então, muitas vezes, nós desejamos parasitar o outro com o nosso apego, com o nosso ciúme, com a nossa insegurança, quando nós simplesmente deveríamos viver em fraternidade com o outro, contribuindo com o melhor de nós para o outro e o outro contribuindo com o melhor dele para nós. Esse é um trabalho de aproximação, esse é um trabalho verdadeiro de caridade, quando nós reconhecemos isso. E mais, essa alma, essa alegria que vem da alma, ela também tem um outro fator, que é quando o ser se percebe. É a percepção de si mesmo. O que eu tenho dentro de mim para trabalhar?
Quais são as emoções que me impactam neste momento? Por que eu estou mais irritada, mal-humorada? Por que por vezes eu estou triste? Temos que investir no porquê, nos reservarmos nesse momento em que sentimos que estamos ficando diferentes, perguntar por que a diferença. Qual é o medo, qual é a insegurança, onde que essa parte doída, ferida, que está amedrontada, precisa enxergar, qual é a realidade que precisa ser enxergada. Então, nesse exercício de percepção de si mesmo, precisamos dialogar. O diálogo conosco mesmo é fundamental. Então, que possamos entender que essa alegria que vem da alma, ela não vem gratuitamente. Ela precisa que estejamos empenhados em nos esforçar num caminho que iremos percorrer de qualquer forma. Então, que possamos nos antecipar e percorrer esse caminho de uma forma leve, tranquila, propiciando àqueles que estão convivendo conosco uma melhor compreensão também dessa dinâmica da vida, desse mundo novo, que, claro, é um mundo que está vindo com muitas bênçãos, com muita proteção da espiritualidade, dos bons amigos, dos nossos mentores espirituais, porque esses momentos já estavam escritos, marcados por Deus, desde há muito. E revendo rapidamente o livro Transição Planetária e Amanhecer da Nova Era, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Chico Xavier, o primeiro Transição Planetária de 2010 e o outro Amanhecer da Nova Era de 2012, existem nesses dois livros duas mensagens, duas preces de Francisco de Assis, Espírito a Jesus, em que ele pede, nas duas preces, ele com textos diferentes, mas ele pede que Jesus nos olhe. Olhe para todos nós, nestes momentos de transição planetária. Então sabemos que esse processo ele já começou muito antes. Então estamos sendo preparados, estamos fortes agora, podemos passar por essa transformação com proveito. E temos todas as ferramentas para isso. E eu gostaria de finalizar lendo o último trecho da carta de Joana de Ângeles a Francisco, em que ela pede: menestrel de Deus, neste momento em que a ciência e a tecnologia soberbas falharam na tarefa de fazerem felizes os seres humanos, intercedei ao Pai por todos nós que ainda transitamos pela senda libertadora, buscando a perdida alegria que desfrutávamos ao vosso lado, naqueles inolvidáveis dias. Então, que sejam essas as palavras, esse nosso apelo, né? Também se somando aos pedidos de Joana de Ângeles, que tão poeticamente nos fala dessas verdades universais, entendendo que é exatamente esse momento que vivemos, né? Onde a ciência e a tecnologia, que tanto nos ajudam, e é verdade, mas ainda não deram conta de trazer felicidade ao humano. Talvez porque a felicidade ela esteja vinculada ao engrandecimento, ao amadurecimento das almas. E esse amadurecimento nessa parte emocional é que estamos adquirindo nesses momentos de pandemia. Será o efeito dessa causa que hoje nos amedronta. E que possamos estar seguros, conscientes, felizes, leves, alegres neste momento, porque estamos amparados, não estamos a sós. E, sobretudo, temos a possibilidade de ingressarmos dentro de nós mesmos e construirmos bases sólidas, bases firmes para caminharmos daqui para frente. Não tememos, não sejamos temerosos
dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas dificuldades. Vamos conviver também com isso, com carinho, com amor, cuidando dessas nossas partes doídas, sofridas, temerosas. Não vamos deixar isso para trás, não vamos negar essa nossa realidade pequena, essa nossa realidade ainda de infância. Vamos propiciar essa criança temerosa que vive dentro do nosso coração um entendimento maior, o entendimento de que tudo o que acontece, acontece para o amor e para o bem. Sejamos simples, sejamos objetivos e não tenhamos medo de nós mesmos. Penso que essa é um grande desafio, mas é inevitável que passemos por isso e o ganho, a colheita, né, como está inclusive lá na Gênese, né, no capítulo da Gênese que fala sobre os sinais dos tempos, é o último capítulo da Gênese, ele fala isso, que a humanidade ela progride de duas formas. A primeira lenta e gradual, e a segunda forma, vez por outra, a humanidade é sacudida por grandes expiações. Esse é o momento em que toda a humanidade, todo o planeta está preocupado e atento a tudo isso que está acontecendo, em que nós aguardamos a cura, mas a cura virá de dentro, né? A cura, ela começará em nós, e o resultado disso será, de fato, o progresso do planeta Terra, que possamos estar felizes, firmes, preparados, na certeza de que esses dias logo, logo chegarão e nós somos parte desses dias. Um beijo muito carinhoso para vocês. Que Jesus nos abençoe, abençoe esses propósitos nossos de melhorarmos a nossa alma e assim, como num grande quebra-cabeça, melhorarmos também a psicosfera desse nosso tão amado planeta. Um beijo para vocês.